Boa noite, Nanda. Boa noite. Vamos. Já já a gente vai estar começando aqui a ministração. Dá mais um tempinho. Obrigado, Nanda. Deus te abençoe. Aproveite aí e compartilhe aí esta live. Vamos tirar esse momento aqui para estar compartilhando. Deixa eu aumentar aqui. Tá escutando aí direitinho? Nelson, boa noite, Nelson. Que bom que está aqui conosco. Aí, ó. Família Fernandes em cheio aí. Glória a Deus. Obrigado. Então, estão escutando aqui os gritos de Bernardo, né? Eu tive que trancar a porta, senão a questão é que ele escuta a minha voz, aí ele fica batendo aqui para abrir. Vamos dar mais uns minutinhos aqui para a gente estar iniciando a ministração desta noite. Entrou mais uma pessoa aí, só que eu não consigo ver. Aí eu peço para que se apresente aí, dê uma boa noite, para que eu possa ver quem é que está chegando. Já já a gente vai começar, dá mais um tempinho aqui. Boa noite, pastora Raquel. Ontem eu passei uma mensagem para o pastor Miller, perguntando como estava a gestação, a bebezinha ou o bebezinho, né? Mas graças a Deus está tudo bem, né? Irislene Paula está conosco. Boa noite, minha irmã. Deus te abençoe.
Já já estaremos orando para dar início. É o tempo que os irmãos estão acessando. Mais 2 minutinhos a gente começa. Tira um momento de oração. Você que tem um pedido especial para orar, a gente vai estar orando. Pode escrever aí que a gente ora. Pastor Miller, boa noite, meu irmão. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então vamos estar iniciando o culto desta noite. Vamos tirar um momento de oração. Você que tem um pedido especial, pode colocar aí para a gente estar orando inicialmente. Estaremos orando aqui pelo tio do pastor Miller, o Fernando Carvalho. Estaremos aqui em oração pela saúde dele. Também quero colocar aqui a oração pelo nosso irmão Dr. Clóvis, continuar intercedendo pela saúde dele também. Deus tem fortalecido, tem dado graça. Eu creio que logo logo ele estará totalmente são, curado, em nome de Jesus. Boa noite, meu irmão. Então vamos estar neste momento iniciando nosso culto ao Senhor. Vamos fechar nossos olhos. Você que está em sua casa, você que está tirando esse momento tão especial para se voltar para o Senhor, eu peço a Deus para que Ele fale a cada coração, Ele ministre a cada coração, a cada um de nós, para que possamos ao final deste culto estar alimentado, estar fortalecido pela palavra do Senhor. Senhor Jesus, queremos, ó Pai, neste momento, te render graças, meu Pai, te adorar, glorificar o teu santo nome, meu Deus. Porque só o Senhor, Pai, és Deus, Senhor. O Senhor és a causa, meu Pai, de estarmos aqui reunidos como igreja, Deus. Ó Senhor, de estarmos aqui, Deus, em comunhão com teu Santo Espírito. Porque, Deus, cremos na Tua palavra, cremos na Tua presença, porque verdadeiramente, Senhor, o Senhor tem nos transformado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado. Deus, podemos, Senhor, Deus, testemunhar o quão, Senhor, a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, Senhor, quanto a Tua presença é real em nossas vidas. Senhor, queremos Te louvar por esta igreja, por esta comunidade, Senhor, cristã, Rehobote. Queremos orar também pelas nossas lideranças, o Bispo de Paula, a Bispa Cleude. Que o Senhor, Pai, continue dando sabedoria, dando graça, dando unção para a condução deste ministério. Deus, nós queremos orar, Deus, pela vida de cada irmão, Senhor. Aqueles que estão aqui neste momento, ligados nessa live, mas também por aqueles que, Pai, não estão neste momento. Deus, que o Senhor venha visitar cada um de uma forma especial. Mas, Deus, te pedimos uma palavra, Senhor, que a Tua palavra, ela chega, Senhor, Pai, Deus, que ela venha nos impactar, que ela venha nos, Deus, nos fortalecer naquilo que precisamos ser fortalecidos, meu Pai. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Senhor, toma a direção de cada palavra proferida, ministrada, Deus, que seja conforme a Tua vontade. Senhor, mas queremos colocar nossos pedidos, nossos alvos de oração neste momento. Deus, queremos orar, Pai, ali pelo Fernando Carvalho, Pai, tio do pastor Miller. Deus, que o Senhor vá ao encontro dele nesta noite, Deus, restaurando, que ele possa retornar para sua casa, Senhor, totalmente curado, restaurado, fortalecido, meu Pai. Em nome de Jesus, como igreja, nós liberamos a palavra profética, Deus. Ligamos aqui na terra a cura, a restauração total e completa na vida de Fernando, Senhor. Em nome de Jesus. Assim queremos orar também pela vida do nosso irmão Dr. Clóvis. Vá ao encontro dele naquele hospital, Deus. Senhor, que ele possa receber um toque do Teu Santo Espírito, Deus, porque é o toque que verdadeiramente restaura, cura, Deus, vivifica, Senhor.
Por isso, meu Pai, nós oramos pela vida dos nossos irmãos, Senhor. Ah, Deus, e te adoramos porque só o Senhor é Deus, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Senhor dos senhores. Deus, te pedimos, Senhor, ministra, Deus, a cada coração, Deus, nesta noite. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui quem eu não falei ainda. Irmã Rosália, que Deus te abençoe, minha irmã. Trindade Paulina, boa noite, minha irmã. Que Deus te abençoe. Vilmaí está aqui conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos estar dando início à palavra do Senhor. Eu gostaria de ler, você que está com sua Bíblia, pode abrir aí, em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 20, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, diz: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele chega e diz: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejais meninos na malícia, e adultos, porém, no entendimento. Então o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja de Corinto, chamando para que eles se despertem para o amadurecimento, para o crescimento de entendimento. E eu queria complementar esse texto no que está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos. De que forma? Inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Então observe que o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja de forma que, olhe, não seja mais meninos no entendimento. Sejais meninos na malícia, mas adultos no entendimento. Até que ponto? Até que todos nós que estamos aqui, todos nós servos de Deus, todos nós irmãos em Cristo, todos nós que estamos em comunhão com o Santo Espírito de Deus, até que todos, como está lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos. Aí começam os sinais da meninice. De que forma? Inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. E aqui começa a falar alguns sinais daquele que ainda age como menino, daquele que ainda não cresceu, não avançou na maturidade, no entendimento. Nós que estamos aqui buscando em Deus o conhecimento,
buscando uma unção nova, uma graça nova de Deus, que a graça de Deus ela venha se renovar sobre a minha e sobre a tua vida. A graça significa favor imerecido. Eu não mereço, mas mesmo assim Deus me abençoa pela graça, pela misericórdia. Como nós estamos aqui reunidos, nós temos que ter muito claro qual é o nosso alvo. No que diz respeito ao conhecimento, ao crescimento, à maturidade espiritual. E qual é a nossa meta? E qual é o nosso alvo em Cristo? É até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Ou seja, nós cheguemos juntos. Não na frente do outro, não atrás do outro, mas cheguemos juntos, unidos na fé e cheios do pleno conhecimento do Filho de Deus. Como diz a palavra, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Meu Deus, olhe qual é o que Deus tem para nós. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Temos que perseguir este alvo espiritual, este conhecimento, este crescimento. Ou seja, enquanto estivermos aqui na terra, sempre teremos que avançar em alguma área de nossas vidas. Nunca estaremos prontos. Já atingi o nível de maturidade necessário. Não. Aquele que está em Cristo, que busca crescer em Cristo, esse conhecimento ele não se acaba. Porque o nosso alvo, a nossa meta, é a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, é a perfeição. Nós buscamos a perfeição. Essa é a nossa caminhada dia a dia. É a nossa luta. Alcançaremos isso? Não. Enquanto estivermos aqui, não. Mas esse tem que ser o nosso alvo. Ou seja, a busca pelo crescimento no entendimento, pela maturidade, deixando as coisas de criança para trás. E o primeiro sinal que nós vemos aqui, daquilo que é uma meninice, daquilo que nós vivíamos no passado, antes de conhecer a Cristo, é deixando toda a inconstância, como diz aqui no versículo 14, do capítulo 4 de Efésios, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Irmãos, nós buscamos através da palavra de Deus esse conhecimento que nos reveste de uma coisa que é espiritual, que é discernimento de espírito, para discernir o que é certo e o que é errado. A partir do momento que nós nos enchemos desta presença, da presença do Espírito que nos dá o discernimento do que é certo e do que é errado, nós não podemos mais aceitar a inconstância. Ora eu sou fervoroso, ora eu estou frio, ora eu estou perto, ora eu estou longe. Quando as coisas apertam, eu me aproximo. Quando está tudo em paz, eu me afasto. Eu começo uma obra, mas não termino. Eu não posso aceitar isso no reino de Deus, porque a nossa busca ela é constante. A busca da perfeição, a busca na imagem da estatura de Cristo. E essa inconstância é um sinal muito claro de que ainda não amadurecemos. Quando nós nos deixamos ser influenciados pelas coisas deste mundo, ao invés de eu ter a maturidade suficiente para influenciar, eu passo a ser influenciado pelas coisas do mundo.
sabendo que quando a gente sai do mundo, a gente busca, a gente persevera para se libertar de todas aquelas amarras, de tudo aquilo que nos ligava ao mundo. Com perseverança, com luta, com força. E nós começamos a alcançar algo novo de Deus, uma vida nova. E de repente, nós nos deixamos influenciar pelas coisas deste mundo. E o apóstolo Paulo diz, olhe, para que não sejamos mais meninos inconstantes, influenciados pelos enganos deste mundo. E este é o primeiro sinal daquilo que é meninice. Para que não sejamos mais meninos no entendimento, mas meninos na malícia, ou seja, crianças na malícia, ou seja, sem malícia, e adultos no conhecimento, para que experimentemos o melhor de Deus em nossas vidas. O outro sinal mas antes disso eu gostaria de ler um texto que está em Gálatas. Gálatas capítulo 2. Olha um exemplo. Um outro sinal de quem age como um menino no reino de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 11, diz: E chegando Pedro a Antioquia, enfrentei-o, isso é o apóstolo Paulo dizendo, e chegando Pedro a Antioquia, enfrentei-o cara a cara, porque sua atitude era condenável. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com gentios. Mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também foram hipócritas, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Quando, porém, vi que não andavam corretamente conforme a palavra do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: Se tu, sendo judeus, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, observe, aquele que age na meninice do entendimento da palavra de Deus, que ainda não compreendeu, não se abriu para avançar, para viver o que a palavra de Deus tem para mim e para você, é aquele que vive em dissimulação. Ele é inconstante nas suas ações, ele é influenciado pelas coisas, pelas tentações deste mundo, ele vive dissimulando. Ele dissimula para que os outros não vejam que ele está fora da presença de Deus, porque é mais importante o que o outro está vendo. E ele dissimula. Ele não entendeu que a palavra a palavra é para ele mesmo. O conhecimento, a vida, a graça de Deus é para ele mesmo. E ele vive debaixo dessa dissimulação. E questiona a atitude dos outros. Muitas vezes questiona os outros. E aqui, como o apóstolo Paulo diz: Quando, porém, vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Aquele que é menino na fé, que é menino na palavra, que é menino no entendimento, é aquele que é inconstante, vive sendo influenciado pelas coisas desse mundo, vive debaixo de dissimulação e mais, vive criticando o outro. Ah, é meu pastor que não presta, é minha igreja que não presta. É o outro que está errado. Mas ele mesmo não se convenceu da própria palavra de Deus. Ele não se convenceu da retidão, da submissão. Ele ainda não se submeteu à vontade de Deus. Esse é um sinal claro de quem não está preocupado em crescer, em viver o melhor de Deus na sua vida. Quantos estão entendendo? Diga aleluia.
Segundo ponto, está em 1 Coríntios, eu quero ler aqui com vocês, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com o leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis pronto para isso. Com efeito, ainda agora não estáis pronto. Por quê? Porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja e contendas, não estáis segundo a carne e agis conforme os mundanos? Então esse é o típico daquele que ainda é limitado com leite, que ainda não avançou para o alimento sólido da palavra. Por quê? Porque ainda sois carnais. Vive como está aqui. Outro sinal daquele que vive na meninice do entendimento. Pois vive havendo entre vós inveja e contendas. Não estáis sendo carnais e conforme os mundanos, ou seja, vive debaixo da inveja, da contenda, gerando contenda. Ou vive debaixo de simulação. Ou é inconstante nos seus atos, nas suas obras, nos seus posicionamentos. Mas a palavra de Deus nos exorta a viver o melhor dele, o melhor que Deus tem para mim, para a tua vida. Olha o que está em Jeremias. Jeremias, capítulo 3, versículo 20, diz, versículo 22, diz: Quando disseres no teu coração, por que me sobrevieram essas coisas? Pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas vestes e a violentaram. Pode o etíope mudar a sua veste? Pode o etíope mudar a sua pele ao leopardo as suas manchas? Tampouco podeis vós fazer o bem, acostumados que estáis a fazer o mal. Então é este que é inconstante, que é menino no entendimento da palavra. É este que vive perguntando, questionando a Deus. Por que, Deus, me sobrevieram estas coisas? Questiona Deus, é amargurado, ressentido, vive debaixo de remorso, quer fugir dos problemas e vive se perguntando a Deus, por que me sobrevieram essas coisas? E a palavra de Deus diz, pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas vestes e a violentaram. Por quê? Porque não houve mudança. A palavra de Deus não gerou a transformação na vida pela qual foi enviada, foi lançada. E aí diz, pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Tampouco podeis vós fazer o bem, acostumados que estáis a fazer o mal. Ou seja, diz que recebeu a Deus, diz que é convertido, pode até frequentar a igreja, mas suas atitudes, suas obras não mudaram. Vive ainda como obras de meninos. Meninos no entendimento. Inconstante. Influenciado pelos enganos deste mundo. Gera contenda. E vive questionando a Deus. Por que, Deus, eu estou passando isso? Mas, irmãos, Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Deus tem a palavra de transformação, a palavra que gera essa mudança na minha e na tua vida. Eu gostaria de ler esse texto em Romanos. Por quê? Porque a mudança, ela não é fácil. Ela requer de mim, de você, nós recebemos a palavra, nós recebemos o discernimento da compreensão da palavra de Deus. Debaixo dessa palavra nós discernimos o que é certo e o que é errado.
vem o próximo passo, que é buscar essa transformação. É se esforçar para abandonar as coisas de menino. E olha o que Romanos, capítulo 7, versículo 18 diz, o apóstolo Paulo diz: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está que está nos meus ombros. Olha o que o apóstolo está dizendo. Na medida que ele quer fazer, que nós queremos fazer o bem, há algo que luta dentro de nós, que é essa natureza carnal, que luta contra o nosso entendimento. E o apóstolo Paulo, ele é muito claro quando ele chega e diz: olhe, eu quero fazer o bem. O querer está em mim, mas eu não consigo. Acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Ou seja, aquele que busca a transformação, a compreensão, o amadurecimento na palavra de Deus, através da própria vivência, do próprio testemunho, ele vai encontrar um conflito interno, uma luta interna entre a lei do entendimento e a lei da carne. Ele chega e diz: pois segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. Ou seja, aquele que não se contenta com a sua condição, mas entende que o seu alvo é a perfeição, a medida da estatura de Cristo, da plenitude de Cristo. Aquele que entende que sempre vai ter uma área que precisa avançar, que precisa crescer, e que busca isso, esse passa a enfrentar dentro de si um conflito. Mas ele não desiste. Mas ele não retrocede. Como o apóstolo Paulo, ele diz: o querer está em mim. Eu tenho prazer na lei do entendimento. Mas ele reconhece a fraqueza dele. Ele reconhece que só ele não dá conta, que ele precisa de ajuda. Que ele precisa se libertar do seu próprio eu, da sua própria vontade natural e carnal. Que ele precisa se libertar, ele entende que ele precisa se libertar das atitudes de menino. Como ele diz, quando era menino, falava como menino, agia como menino, pensava como menino. Mas quando me tornei adulto, eu abandonei as coisas de menino. Irmãos, Deus, ele já não tem mais o alimento líquido para nós, não. Ele tem um sólido. Deus, ele nos chama para viver o melhor. E viver o melhor da palavra de Deus é viver a própria palavra de Deus. Por isso não podemos ser inconstantes na nossa busca. Na primeira dificuldade, nós retrocedemos. Não podemos ser levados pelos enganos deste mundo, ser influenciado. Não podemos viver debaixo de simulação, criticando o outro, mas sem olhar para mim, sem olhar para aquilo que eu preciso viver, preciso ser transformado diante de Deus. Sempre eu acho que a palavra de Deus é para o outro e não para mim. Não, eu preciso tomar posse dessa palavra para mim. Eu preciso, primeiramente, ser transformado. Ter a clara compreensão da vontade de Deus, de que
eu estou no caminho certo, de que eu estou na direção certa, que eu estou vencendo em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, ele é bem claro, ele reconhece essa luta interna. Mas observe o que está no capítulo 8 aí de Romanos, versículo 22. Diz: sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito. Também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. Versículo 25 diz: se porém esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Da mesma maneira, o Espírito Santo de Deus nos ajuda em nossas fraquezas. Amém, irmãos? Nós não estamos só. É o próprio Espírito Santo que vai agir em nossas fraquezas, nos dando força, nos transformando de glória em glória, de vitória em vitória. É o próprio Espírito que diz aqui, continuando: não sabemos que havíamos de pedir como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então é o Espírito Santo de Deus que conhece as nossas fraquezas, intercede ao Pai. Mas naquilo que é um conflito, por quê? Porque eu quero fazer o bem. Eu tenho prazer na lei do entendimento. Eu não desisto, ainda que seja difícil abandonar as coisas de menino. Naturalmente falando, eu não dou conta de abandonar os velhos hábitos, os velhos comportamentos, as velhas atitudes. Mas eu não paro aí. Por quê? Porque há uma luta interior que eu travo. Mas o Espírito Santo de Deus é quem vai me dar força, que vai gerar a transformação que eu e você precisamos para vencer e avançar etapa a etapa, porque é de glória em glória, ou seja, nunca acaba, até na eternidade alcançar a estatura da plenitude de Cristo Jesus, em nome de Jesus, como diz a palavra. Este é o nosso alvo, essa é a nossa busca, sempre buscando crescer, sempre buscando crescer no entendimento, crescer na palavra, cada vez mais se libertando de uma atitude que ainda carregamos lá da nossa meninice. Amém, irmãos? Quando estão entendendo, diga aleluia. E eu queria fechar aqui, lá em Hebreus. Deixa eu abrir aqui em Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Versículo 13 diz: ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto bem como mal. Ou seja, o alimento sólido, irmãos, é para aquele que busca, que vive a própria palavra de Deus e que pela prática da palavra, na luta, na perseverança, travando numa luta interna contra o seu próprio eu, esse, à luz da palavra de Deus, tem as faculdades exercitadas para discernir tanto bem como mal. Agora, aquele que se alimenta somente de leite, esse não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. E esse que é criança, ele não vive o melhor de Deus, não vive a palavra de Deus. Por isso não é experimentado na justiça, na palavra da justiça. Por quê? Porque vive debaixo de uma inconstância, debaixo de uma dissimulação, sendo influenciado pelas coisas deste mundo, aquele que não se decide.
Aquele que vive à base da crítica do outro, critica o outro, a palavra de Deus sempre para o outro, ele sempre está correto e o outro está errado. Ele não aceita, ele não reconhece que ele precisa ser transformado. Este é aquele que precisa o tempo todo ser alimentado de leite. E não é experimentado na palavra da justiça, misericórdia. Porque aquele que é experimentado na palavra de justiça, vive a palavra, vive a justiça de Deus, vive a misericórdia, vive a graça de Deus. A graça de Deus se renova. E pela prática, tem as faculdades exercidas para discernir o bem como o mal. Irmãos, é isso que Deus tem para nós. Não adianta eu tentar esconder de Deus. Não adianta eu tentar esconder do meu irmão. Não adianta eu tentar esconder de mim mesmo. Porque se eu vivo debaixo das mesmas atitudes de quando eu era criança, como eu vou experimentar o bem acostumado que estou vivendo mal, como diz lá em Jeremias? Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas, tampouco podeis vós fazer o bem acostumados que estáis a fazer o mal. Não adianta eu questionar Deus pelo mal que eu estou vivendo. Porque como que eu vou querer viver o bem? Se as minhas atitudes são as mesmas de quando eu era criança. De que eu não avancei do leite para o alimento sólido. Mas a palavra de Deus ela é bem clara. Sede meninos na malícia. Ou seja, vivamos debaixo da inocência, da busca, da sinceridade diante de Deus. Mas adultos no entendimento, na compreensão, na vida prática, experimentados na justiça de Deus, discernindo o bem e o mal, travando consigo mesmo as lutas que precisam ser travadas, mas crendo que é o Espírito Santo de Deus que vai nos dar a mim e a você a vitória e a transformação que nós precisamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Não adianta enganar a nós mesmos. Mas o que temos a fazer é reconhecer diante de Deus as nossas fraquezas, nos humilhar diante dele, rasgar o nosso coração e buscar no Espírito a transformação que eu e você precisamos. E para isso, travaremos uma luta conosco mesmo. Não é com o outro, não é com a minha esposa, não é com meus filhos, não é com o meu chefe do trabalho, não é com meus colegas. Não, a luta ela começa dentro de mim. A palavra de Deus ela é para mim. O alimento sólido é para a minha vida. Quantos querem isso, diga aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aquele que vive criticando o irmão, criticando a igreja, criticando o pastor, esse continua agindo como menino. Porque sempre o outro que está errado, mas ele não se reconhece. Mas ele não muda a sua atitude. Continua inconstante. Mas se eu quero transformar, é eu que preciso ser transformado, eu que preciso ser corrigido, eu que preciso que o Senhor me ajude, eu que preciso da palavra, não é meu irmão, sou eu. E Deus, Ele permite coisa na nossa vida, tudo que Deus permite na nossa vida é com propósito. Então sempre vai ser com o propósito de que eu posso melhorar e eu preciso melhorar em alguma área. E essa busca ela é contínua em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Deixa eu saudar aqui os irmãos aqui que eu ainda não falei. Edjane, minha irmã, Anne Mota. Edjane está aqui conosco. Deus te abençoe, minha irmã. Saudade, um abraço para Manuel. Virgínia, minha mãe, está aqui também. Glória a Deus, meu pai também está acompanhando. Pastora Mara, Deus te abençoe, minha irmã. Neide, Adailson, Deus te abençoe. Thaís, glória a Deus. Thaís está aqui conosco, minha irmã.
Abraço para Amélia, para Lorival, para todos aí. Muita saudade de vocês. LN Virgem está aqui conosco. Glória a Deus, minha irmã. Deus te abençoe. Fabiana, minha cunhada, está aqui. Que bom, glória a Deus. Deus te abençoe, Fá. Abraço para Vando novamente. Ontem eu liguei para ele, o aniversário dele. Glória a Deus. Ivone Ramos está aqui conosco. Deus te abençoe. Acho que eu falei com todos aqui. Amém? Que bom. Glória a Deus. Obrigado pela atenção, irmãos. Espero que Deus tenha falado a cada coração, porque Ele falou ao meu coração, pode ter certeza, e o quanto assim que muitas vezes nós não enfrentamos a nós mesmos, e isso que nós precisamos fazer para crescer e ser experimentado na justiça da palavra de Deus. Glória a Deus. Então vamos neste momento estar orando. Se você tem algum pedido especial, pode colocar aí. Pastora Mara está aí conosco, eu já falei. Um abraço, pastor Toinho. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então vamos fechar os nossos olhos neste momento. Lembrando que amanhã teremos culto novamente às 19h30. Então esteja conosco. E todo dia, né? Todo dia que Deus continue nos abençoando através dessas, tanto do culto presencial, quanto pelas lives que voltaram, né? As reuniões semanais voltaram, e glória a Deus por isso. Obrigado, pastora Raquel. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Amém. Eu até passei ontem, pastor Miller, que a gente teve falta esses últimos finais de semana aí, mas sábado estaremos de volta, culto de casais também, acompanhando aqui pela live. Estamos sentindo falta, então estaremos aí juntos. Nelson, Deus te abençoe, meu irmão. Meu cunhado Nelson, glória a Deus. Pastora Mara aqui. Glória a Deus, minha irmã. Deus te abençoe. Pedido para a saúde de Elisângela, irmã de Edjane. Vamos estar orando, Edjane. Então vamos estar orando por ela. Então vamos fechar os nossos olhos neste momento. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por mais esta noite, por mais este privilégio de estarmos aqui, Deus, em comunhão com o Teu Santo Espírito. Deus, porque, Senhor, estamos aqui, Deus, nessa comunhão, congregando, meu Pai, ainda que pela live, Deus, mas, Deus, o Teu Santo Espírito é o Espírito que nos liga, que nos une ao Senhor, meu Pai, Pai, ao Senhor Jesus, à eternidade. Por isso, meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, ó Deus, continue nos abençoando, ministrando aos nossos corações, Deus, com a Tua palavra, nos enchendo com o Teu Santo Espírito, que é o Teu Santo Espírito que nos transforma, Deus, de glória em glória, porque sozinho, meu Pai, não damos conta, meu Deus. Mas é o Teu Santo Espírito que gera a transformação que nós precisamos. A Tua palavra diz que nós nem sabemos pedir como nos convém, mas é o Teu Santo Espírito que, Pai, que intercede pelas nossas vidas. E a palavra diz que o Espírito ele intercede com gemidos inexprimíveis, Senhor. Por isso, meu Deus, eu quero te agradecer nesta noite por cada vida aqui presente, Deus, pela vida de cada irmão, Deus. Senhor, queremos também neste momento colocar, Senhor, Pai, a vida de Elisângela, nossa irmã, diante do Senhor. Queremos orar pela sua saúde. O Senhor sabe, meu Pai, a sua necessidade, Senhor, as suas necessidades. E o Senhor pode, Deus, resolvê-las, Senhor. O Senhor pode suprir as suas necessidades. Por isso, Deus, nós abençoamos a vida de Elisângela, Deus. Ligamos aqui na terra, Deus, a restauração, a cura total e completa na sua vida, na sua saúde. Deus, eu quero orar também por cada irmão aqui presente, Deus, por esta igreja, Pai, linda, maravilhosa, Deus, que o Senhor tem nos abençoado. Continue, Senhor, nos abençoando através de cada ministração, Deus. Deus, possamos crescer, Deus, amadurecer no conhecimento, no entendimento. Deus, vivendo, Senhor. Deus, vivendo, Pai, a justiça da Tua palavra, através da nossa prática, Deus, diária, constante, Deus.
Ah, Deus, por isso, Senhor, nós te agradecemos nesta noite. Te louvamos, te adoramos, meu Pai, porque só o Senhor és Deus, meu Pai. E és o nosso Deus. É isso que nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, que Deus te abençoe, abençoe a todos. E amanhã, 19h30, estaremos novamente aí acompanhando o culto. Então, estejam conosco e que Deus abençoe. Obrigado.